Olá, galera, sejam bem-vindos a mais uma live. Eu sou João Salles e ensino a você do palco à câmera com atuação técnica para chamar a atenção do mercado. Hoje vamos fazer uma live só para tirar dúvidas. Hoje eu quero que vocês me mandem perguntas. Mandem-me perguntas. Como vocês sabem, daqui a 3 dias a gente vai ter o aulão do palco à câmera, onde eu vou falar sobre atuação técnica, esse caminho técnico do palco para a câmera, e como aplicar isso com a visão de mercado para 2026. E eu estou aqui porque eu quero que vocês me mandem perguntas, então aproveitem para fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas. Estou aqui para recebê-los. Se não tiver dúvidas, eu vou dormir, pois os dias estão cada vez mais cansados, intensos. Vamos lá, dicas para atores completamente iniciantes. Dica para atores completamente iniciantes. Tá. Atores iniciantes têm que se preocupar sempre com fazer trabalhos independentes. Começar a se acostumar com a produção de trabalhos independentes. Eu não estou falando aqui para você que é iniciante começar já fazendo um filme, não é sobre isso. Você que é iniciante, tem que começar a fazer sketches, fazer monólogos, criar canal no YouTube, juntar 2, 3 amigos, fazer um sketch. Eu fiz um sketch na época que eu estava em Los Angeles, chamado Scarecam. Eram 2 atores, uma pessoa com a câmera e uma pessoa fazendo a captação de áudio. Cara, foi uma das melhores curtas-metragens que eu fiz lá. A gente gravou tudo numa noite. E o resultado foi muito bom. Então vocês têm que se habituar a fazer isso. Foi num sábado. Se num sábado à noite você consegue gravar um sketch com seus amigos, todo sábado vocês gravam um sketch legal, estudando roteiro, estudando ângulo, câmera, enquadramento. Vocês montam um canal, vocês estão se acostumando a produzir. O ator iniciante tende a ficar muito inseguro e a pior coisa que ele pode fazer é ficar dentro da sala de aula o tempo inteiro, fazendo sketches e cenas curtas só para os seus amigos. Isso não existe. Nem que você pegue cenas de autores conhecidos, por exemplo, pega Tennessee Williams, faz sketch das cenas de um ato de Tennessee Williams. Você não vai poder impulsionar isso, você não vai poder monetizar, porque você não tem os direitos da obra, mas como estudo, como experimento, eu acho muito difícil que você seja bloqueado por isso. Então, se acostumem a fazer isso se você é iniciante. Não fique habituado só com a sala de aula. Gente, eu estou aqui para vocês me mandarem perguntas. Hoje vai ser só pergunta e resposta, Q&A, question and answer. Então, se você tiver perguntas para me fazer, vai colocando aqui no feed que eu vou respondendo as perguntas. Então não se habitue a ficar na sala de aula, porque a sala de aula, para quem é iniciante, ela dá uma impressão falsa da atuação. Eu falo bastante sobre um insight que eu tive lendo Peter Brook, que muitos dos atores falam, eu queria viver de atuação, mas eu não consigo viver de atuação. Porque eles acham que viver de atuação é simplesmente ser ator. Eu sou ator e eu quero que alguém me chame para atuar. Isso não é viver de atuação. Porque para a atuação acontecer, você tem que ter um espaço e você tem que ter uma testemunha, que seria a plateia. A escola de teatro, para quem é iniciante, dá a falsa sensação de que você está atuando, porque a escola lhe dá o espaço e lhe dá uma plateia que consome absolutamente tudo que você põe lá, porque eles esperam que você consuma quando eles forem lá fazer a peça. Isso é errado? Não, mas isso dá uma sensação ilusória de que você está produzindo e está colocando seu trabalho para jogo, quando na verdade você não está. E hoje a gente está numa época muito boa com a internet e as redes sociais, ainda está numa época muito boa,
Então, em 2 palitos, você cria uma sketch, um monólogo, e você vai ter um público lá. Um dos exemplos disso foi um mentorado meu que fez um vídeo, fiz as considerações, ele aplicou a técnica, fez o segundo vídeo, pau, massa, fiz a análise, ele postou o vídeo no YouTube e o vídeo já está com 14 mil visualizações. Né? Aí ele fez um outro vídeo em casa, tipo sketch, e me mandou depois e já estava com 400 visualizações. E a página dele só cresce. Então, se a coisa é boa, se é bem feito, se tem umas boas sacadas, se você entende o texto, você entende a virada, você só precisa de ter uma câmera e um áudio razoável, e isso vai começar a ser muito bom para quem é iniciante. Vamos lá. Você acha difícil ter uma renda estável como ator iniciante? É difícil se destacar, porque geralmente sempre escolhem atores mais conhecidos. Não é difícil ter uma renda estável como ator iniciante, é impossível. É impossível, porque você vai fazer trabalhos muito esporádicos, a não ser que você resolva, aí sim, produzir, entender de editais e conseguir, a partir daí, aplicar um projeto. Mas mesmo assim, vai ser difícil você ter uma renda estável. Então você tem que começar a aprender a usar as suas habilidades como ator para fazer dinheiro em outros nichos que não são só de atuação. A maioria da galera se engana muito porque fica preso a achar que para fazer dinheiro como ator tem que ficar em cima do palco ou na frente da câmera o tempo inteiro. Gente, mandem-me perguntas quem está chegando aí, porque hoje é só Q&A, só pergunta e resposta. Então, o maior engano dessas pessoas é achar que vai viver só de palco ou só na frente da câmera. Quando, na verdade, esses atores que vivem só de atuação, eles não vivem só de atuação. Eles vivem de publicidade, muitos viram sócios de marca. Você pega uma Isis Valverde da vida, tem marca de perfume, marca de esmalte, o Caio Castro tem marca de coisa, é sócio de marca, é sócio de restaurante. Então, assim, a primeira oportunidade que eles têm de visibilidade, eles já começam abrindo sociedade ou abrindo algum tipo de marca. E vocês têm que começar a aprender a fazer isso. Nem que vocês abram microprodutoras, que vocês comecem a produzir vídeos ou trabalhos que não sejam diretamente vocês como atores, para que vocês possam atuar bastante. Vocês vão precisar de receber o financeiro de forma estável, mas você não vai fazer isso só estando em cima do palco ou na frente da câmera. Você quer fazer isso só estando em cima do palco ou não fazendo publicidade, você vai ter que começar a dar aula de teatro. Não tem para onde fugir. Vai ter que ter um curso de iniciação teatral. De repente você não é o ator mais experiente, mas de repente você já pode dar iniciação teatral. Você pode dar iniciação teatral para jovem, para adolescente, entendeu? Mas você vai ter que trabalhar de outra forma. Ter renda estável sendo ator iniciante ou até intermediário é ilusão. E se você for um ator avançado de reconhecimento e ficar dependendo só da frente da câmera, você vai ter uma vida extremamente estressante e ansiosa. Né? Então eu não conheço um que não seja garoto propaganda de pelo menos, sei lá, esponja de aço, sabe? Tem que ter alguma coisa para manter. Então, já pensem nisso. Tem que ter muito fôlego para estar nesse mercado. Tem que ter muito fôlego para fazer um dinheiro estável nesse mercado. E você não vai fazer isso estando na frente da câmera, em cima do palco. Outra coisa, estar só na frente da câmera em cima do palco e querer sobreviver só disso, eu não, hoje em dia, João, eu não reconheço mais isso como amor à arte ou dedicação, eu reconheço isso como vaidade. Porque a atuação vai muito além de estar em cima do palco ou na frente da câmera. Muito, 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 muito além. Mesmo que você esteja trabalhando com outros nichos, sabe? Mesmo que você esteja trabalhando com outras coisas. Porque é aí que você forma o seu caráter profissional, é trabalhando com outras coisas também. Né? Então não vejo você estar na frente da câmera ou em cima do palco
24 horas e querendo viver só disso, e sua vida estando ruim, você sem dinheiro, sem um monte de coisa, você insistir nisso, para mim isso é vaidade. Isso não é dedicação. Mais perguntas, gente, vamos lá. Aproveitem que eu estou aqui hoje só para Q&A. Quem sabe amanhã eu faço uma live só de entrevista a alguém. Você acha que teria mais oportunidades para atores, como mais filmes e séries? Então, eu quero conversar sobre isso com vocês no dia 29/1, agora quinta-feira, às 8, no nosso aulão do Palco à Câmera. É justamente sobre isso que eu vou conversar. Sim, vão ter mais oportunidades e eu quero que vocês entendam por quê e como. É aí que você alinha a sua qualidade técnica com a visão de mercado. Só que você tem que entender quais são os efeitos colaterais de ter mais oportunidade. Isso não vem de graça. Já tem alguns vídeos até rodando por aí de algumas pessoas falando sobre esse efeito colateral, sendo que a gente nem começou ainda. Mas sim, existe uma grande possibilidade de a gente surfar uma onda aí de muitas oportunidades. E no dia 29/1 eu vou falar o porquê, quais os sinais em relação a isso e quais são os efeitos colaterais e como você alinhar a sua visão. E qual a diferença entre pausa lógica, pausa psicológica, construção do personagem. Estou confusa. Raquel, eu teria que ver o texto especificamente que você está falando sobre isso, qual o trecho. Eu não sei te explicar assim de cara da construção do personagem, eu nem tô com o meu livro aqui, senão eu daria uma olhada. Mas é muita coisa, então eu precisaria de ver. Como conciliar o branding de imagem nas redes sociais com desenvolvimento de excelente técnica? Acha bom encontrar um nicho? Cara, Vulturi Culturi. Isso foi o tema da live anterior que eu falei. Como desenvolver um branding de imagem? Vamos falar de branding de imagem de você como ator. O primeiro passo é você saber qual tipo de ator você é. Você tem que saber o que é que as pessoas estão esperando de você como ator. Imagine assim, se eu compro um desengordurante, eu espero alguma coisa dele. Se eu compro um tênis para correr, eu espero alguma coisa desse tênis para correr. Se eu compro um Spotify e eu escuto uma música, eu estou esperando alguma coisa. Se eu boto essa música na academia, eu estou esperando alguma coisa dessa música. Então você precisa saber o que é que as pessoas estão esperando de você como ator, seja aquilo que você passa como ator, como artista. E isso é o tema da última live que eu fiz. Eu aconselho muito você assistir a live inteira para você entender o como construir isso, como alinhar isso e como descobrir e como alinhar isso, basicamente isso. Porque não vai ser fazendo do seu Instagram um cardápio de produtor. Os produtores, eles estão malucos, principalmente de TV. Principalmente os de TV, estão meio maluco. Então eles estão achando que o ator, eles estão vendendo que o ator tem que fazer o Instagram um cardápio para eles ficarem lá se lambuzando e olhando fotos suas. E isso não tem nada a ver. Você tem que fazer um Instagram que esteja alinhado com aquilo que as pessoas esperam de você. Aquilo ali não é um cardápio para o produtor estar se lambuzando e vendo fotos suas de todos os ângulos e turva e vendo como você é cult, não. Saia dessa viagem, tá? Principalmente se você for bonito de corpo, tenha muito cuidado com esses olhares gulosos. É difícil conseguir trabalhos em séries e filmes não morando em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Não, não é difícil. Se você está falando de grande distribuição, eu falaria para você não pensar nisso agora, porque eu sei de gente que fez série sem sair do próprio estado e a série teve mais distribuição do que muito trabalho por aí, mas não é difícil, você só tem que estar ligado nos movimentos do mercado na sua região. Então, quando as grandes produções vão para a sua região, com quem que eles falam, quais as principais agências responsáveis por exportar atores da sua região, isso tudo é visão de mercado, tá?
quando eles vão na sua região, qual tipo de projeto que eles produzem. Você tem que começar a produzir projetos iguais para mostrar para eles que você está ali, que você sabe fazer aquilo. Mas não dependa disso, tá? Eu conheço projetos, e Vitor Gadelha estava aqui, ele também sabe do que eu estou falando, que foi todo... A primeira temporada foi na raça, a segunda foi toda paga pelo Itaú. Então, e 100% regional. Então hoje a gente tem bastante incentivo para quem está afim de chamar a atenção, porque o que chama a atenção hoje em dia é a internet, não é a TV, eu já falo sobre isso. Oi, Nero. Quando você vem a Natal, Rio Grande do Norte? Vitor Gadelha, você sabe que eu já estou aqui, eu já mandei mensagem para você dizendo que estava aqui, e você não me respondeu. Falei inclusive que estava em Pirangi, perguntei onde você estava e até agora não houve resposta. Então, preste atenção no seu WhatsApp e me responda. Inclusive eu soube que você esteve aqui, eu vi que você esteve aqui gravando um monte de coisa, gravou o verão aqui, com um negócio de comida também, e provavelmente eu estava aqui também, a gente não se viu. Um beijo para você, no seu coração. Oi, João, prazer. Eu sou muito confiante, porém me critico demais e às vezes me encontra com dúvidas. Nunca estou na zona de conforto. Canso. Ser ator é estudar para sempre e tenho dificuldade com isso. Bruno, eu acho importante você ter uma crítica técnica em relação à sua atuação. Mas é importantíssimo que você goste do que você faz em algum nível. Você tem que saber se divertir com o que você faz de alguma forma e ter um olhar crítico. Sim, eu poderia ter feito diferente aqui, eu poderia ter feito diferente ali. Agora, isso é diferente se de fato o que você faz é ruim. Porque se de fato o que você faz é ruim, aí a gente tem que saber admitir que não está bom e ir atrás de ajuda desesperadamente. Eu falo isso porque quando eu saí do teatro para a câmera, que é aquilo que eu falo, né, do palco à câmera, inclusive esse é o nome do nosso evento, porque quando eu saí do palco para a câmera, o que eu fazia, eu não gostava, mas não é só porque eu era crítico, é porque era ruim mesmo. Porque o que eu fazia no palco não funcionava para a câmera, eu não sabia tecnicamente como fazer esse caminho. Então, se nesse caso o que você faz é ruim e você sabe que é ruim, aí você tem que ir atrás de ajuda, meu amigo. E aí você tem que, como eu falei, aí volta aquele assunto da outra pergunta que teve aqui. Aí você tem que se estabilizar financeiramente de alguma forma para poder viver disso, sabe? Nem que seja passeando cachorro, dando aula particular para criança. Tem que arranjar um jeito de ver. Isso é importantíssimo, gente. Eu dei aula particular para criança. E vocês não sabem o quanto eu evoluí fazendo esse trabalho como ator, né? Então, é isso. Ser ator é estudar para sempre. Mas o estudo começa a ficar... Você começa a assimilar o estudo mais rápido. Se você estiver estudando direito e acertando no estudo, tudo fica mais rápido. Né? Hoje em dia eu pego um livro de Stanislavski, eu bato o olho e eu sei do que ele está falando. Antes eu tinha que pensar... Já não é a mesma coisa com o Arthur. Quando eu pego um livro do Arthur, Teatro Seu Duplo, cara, como eu sofro para desvendar aquilo ali. Mas eu sofro para desvendar aquilo ali de uma forma que você não entende. Mas é um outro nível de teatro, né? Como as duas frentes podem se encontrar, um bom produtor e um bom ator. Em que sentido, Sula? Na mesma pessoa, você fala o bom ator encontrar um bom produtor ou você fala na mesma pessoa? Porque assim, se for na mesma pessoa, você vai ter que começar a ter mais prazer como ator por fazer projetos isolados, projetos que você ama, que você gosta e que te dão tesão de fazer como ator, e produzir num geral para ganhar dinheiro e para estar ali no meio e para conhecer pessoas que inclusive depois você vai chamar para seus projetos. É assim que você assimila o produtor e o diretor produtor e o ator dentro de você. Se for em relação a pessoas diferentes, você vai encontrar bom produtor e sendo ator quando você estiver no meio dos projetos e o pouco que você fizer for muito bom.
você vai começar a fazer certos produtores admirarem muito seu trabalho. E aí esses caras vão querer ser seus amigos. Não significa que eles vão lhe dar trabalho, mas eles vão querer ser seus amigos, né? Saiba que você sempre vai se comunicar com alguém que esteja mais ou menos no seu nível. Então, se você é meio desconhecido, se você não tem muito trabalho relevante, você tem que começar a procurar bons produtores que também não têm trabalho muito relevante, que estão ali no mesmo lugar que você. Mas pessoas que querem produzir, sabe? E sobre o network, acho indispensável? Com certeza o networking é indispensável, Nero. Só que o networking ele é indispensável, eu acho que da forma correta, sem querer agradar, sabe? Sem querer ser o super carismático. Eu acho que o networking é assim, você tem que oferecer ajuda para as pessoas e mostrar que você é bom naquilo que você faz. Não é falar que você é bom. Não é dizer, oi, eu sou ator, eu sou muito bom no que eu faço, ou eu sou ator, sou formado em tal lugar. Não. É você chegar para a pessoa e dizer assim, cara, eu amo seu trabalho, quero dizer para você que eu estou disponível para lhe ajudar no que você precisar. É você fazer trabalho. Porque a gente só trabalha com quem a gente vê que faz trabalho. Há pouco tempo eu estava conversando com um amigo meu agora sobre um longa-metragem que a gente está desenvolvendo, e eu falei para ele, eu disse, cara, depois que você fez aquele curta, eu tive total confiança de que você era o cara para a gente fazer um longa. Porque eu vi que o cara tava ali entendendo de altas coisas e mandando ver e gravando sem tempo, de um dia para o outro e resolvendo o problema. Eu disse, cara, agora eu sei que esse é o cara. Então, não foi nem pelo resultado final do curta-metragem. Não foi nem pelo... Não foi por nada, foi porque eu vi que ele tava sacando e tava sabendo fazer até o final. Então, isso é networking, sabe? Você tem que estar fazendo. Você tem que estar conhecendo as pessoas. Você tem que estar escrevendo roteiro, sabe? Você tem que estar fazendo sketch. Você tem que estar movimentando a parada no seu nível. No seu nível. Mas não acho que networking é ir para o Rio Web Fest, ficar lá com um sorriso de orelha a orelha, olhando para um monte de gente famosa, querendo puxar assunto e dizer que você está muito interessado, porque isso, na verdade, mais cansa essas pessoas do que passa credibilidade, porque essas pessoas vivem isso todos os dias, há vários anos, de pessoas muito intencionadas. Eu mesmo já tentei fazer várias vezes, puxar assunto, já fui muito festival, já mandei curta-metragem meu para pessoas que eu admiro, tipo Camila Morgado, por exemplo, ela me respondeu, foi super simpática, porque a gente chegou a fazer uma turma junto ali na faculdade, mas não vai passar daquilo. Entendeu? Não vai muito longe. As novelas são as melhores opções para abrir caminho e construir imagem? Jamais. As novelas hoje são uma das piores opções. Comecei a produzir e escrever. Tiro um pouco do peso quando escrevo. Tenho dificuldade em enxergar minhas melhoras como ator. Então vá lá no aulão do dia 29/1, Bruno, e entre para minha mentoria online, que eu vou dizer para você exatamente o que você precisa melhorar. Você vai ter um curso completo, acesso por um ano, comunidade. E se você tiver aberto para transformação, como eu falei lá no grupo, de quem está inscrito, e aplicar a sua rotina de ator no dia a dia, é inevitável que a sua atuação vai evoluir muito. Tanto é que a minha outra mentorada também, zero experiência com câmera, fez a mentoria comigo, mandou o vídeo para um diretor que estava procurando uma atriz para curta-metragem e passou de cara, assim, primeira experiência dela, e já fez o curta-metragem. Então, para mim isso é um milagre, porque a pessoa tinha zero experiência com câmera. Como você trabalha o subtexto sem intelectualizar demais a cena? Não tem problema nenhum intelectualizar demais a cena. O que você não pode é viajar, brother. Você não pode viajar na cena. Você não pode colocar o que não está ali. Entendeu? Assim, no sentido de, tipo assim, a cena tá escrito eu te amo. Aí você entende que aquele personagem ama o outro. Aí você vai, tá escrito eu te amo, aí você fala, ele tá dizendo eu te amo.
Mas o amor é um sentimento de uma pessoa que é insegura. E ela é insegura porque quando ela tinha 5 anos, ela topou numa pedra. Aí você começa a entrar numa noia, num parafuso da sua cabeça que tem nada a ver com o texto, não tem referência nenhuma no texto. Isso que você não pode fazer. Mas, por exemplo, é impossível você estudar um Shakespeare sem intelectualizar. E eu vi a história da Fernanda Montenegro com o Rodrigo Lombardi, em que ela chamou ele para ler uma cena antes de entrar para gravar na novela, e ela fazia assim, querido, vem cá, a gente tem que encontrar alguma coisa nesse texto. Porque na novela, nesses textos mais rasos, a gente tem que fazer o trabalho contrário do Shakespeare. A gente tem que intelectualizar o texto. A gente tem que encontrar alguma coisa no texto para deixar ele mais do que o que está escrito. Porque senão não fica interessante. Por isso que a Fernanda Montenegro, em toda a cena da novela, tá super interessante. Ela tá falando assim, meu filho, hoje eu vou tomar um café. E parece que não parece que ela tá falando só que vai tomar um café. Parece que ela tá falando que vai tomar o café mais importante da vida, da existência dela. Por quê? Porque ela encontra no texto mais do que está ali, já que o texto é raso. Você acha que a Faculdade de Artes Cênicas me prepara para ser um bom ator, especialmente em séries e filmes? Sinceramente, não acho. Eu acho que a faculdade ele vai lhe dar um espaço ali para treino. Você vai encontrar pessoas maravilhosas e pessoas terríveis, frustradas, que não sabem o que estão fazendo ali. Mas pessoas maravilhosas também. Se você tiver dinheiro e souber fazer bom uso, você pode ter um bom treinamento. Mas isso não vai sequer fazer de você um ator. Boa, Junta. O Arthur realmente é pancada. Eu tentei, mas falei para ele esperar e depois eu leio ele. O Arthur é pancada, é difícil, eu sofro até hoje para entender, porque ele não fala para ator, assim, não me entenda mal, né? Mas ele não fala para atores muito iniciantes. E tem gente querendo jogar Stanislavski fora sem nem ter entendido Stanislavski. A pessoa começa a vir falando, nunca entendi esse gosto por Stanislavski, ou seja, não entendeu Stanislavski. Né? Mas é normal, porque também quando eu li, fui obrigado a ler na faculdade, eu não entendi bolhufas. Eu encontrei um grande cara chamado Michael Zenica, ele fez os filmes em Hollywood maravilhosos, e eu tive o prazer de ter aulas particulares com ele, e ele traduziu Stanislavski para mim. Aí eu não queria mais jogar Stanislavski fora. Qual é a melhor peça de teatro que você já viu? Sendo bem sincero, muito barulho por quase nada, com Cláudio Shakespeare, com Titina Medeiros e João Júnior, que me encantaram na época. Só que a minha visão técnica era bem menor. Eu não estou dizendo que eles são atores técnicos demais, inclusive, atores excelentes, mas o que eu quero dizer é que ali foi uma das melhores peças porque tinha um encantamento de uma inocência que fez eu pirar no Teatro Alberto Maranhão com aquela peça. Depois Tony de Mossoró fazendo Medeia. Cara, melhor coisa que eu já vi, assim, que incrível, assim, incrível. Tem peça boa rolando agora na 13 de maio de 2022, a peça é o Blasted. Eu tenho que assistir, porque hoje quando as pessoas falam peça boa, eu tenho um pouco de medo. Né? Eu não... Fora as peças que eu vi no Grupo Tapa, não tem uma peça que eu tenha visto boa em São Paulo ainda. As pessoas estão fazendo muita tristeza em cima do palco. Muita, assim. Então, qual a melhor opção para abrir caminho e construir uma imagem? Primeiro de tudo é entender qual o ator que você é, cara. O que é que as pessoas esperam de você como ator? Quando elas veem você entrando e você se apresenta como ator, o que é que elas esperam de você? E aí você tem que assistir a live lá que eu falei para você poder entender isso. Tenho em mente fazer curso de teatro, mas em mim tenho dificuldade de decorar texto, apesar que nunca estudei, sou de Bauru, interior de São Paulo. Tá. Tenho em mente fazer curso de teatro, mas faça iniciação teatral. Tá?
Apesar de que nunca estudei, faça a iniciação teatral, veja se você gosta, se você entende a realidade. Uma pessoa que não passou por iniciação teatral, ela não vai conseguir fazer exercícios mais complexos, porque não é real para ela. E se não é real para ela, não consegue mergulhar no negócio. Dificuldade para decorar, cada um vai encontrar sua dificuldade no caminho. Para uns decorar é fácil e para fazer outras coisas é mais difícil. Para outros, construir um personagem é fácil, decorar é difícil. Então aí, questão de ator, você vai ter que descobrir as suas ferramentas. Eu, por exemplo, odeio decorar texto, mas faz parte. Curso técnico de teatro do Senac faz sentido para quem está começando? Para quem está começando iniciação teatral, se é no Senac ou não, não sei. Você tem que procurar a referência de quem é o professor. Procure quem é o professor, tá? Veja se esse professor é ativo. Tem tanto workshop bom de professores ativos, às vezes na sua região, você não precisa ser de Rio, São Paulo, às vezes na sua região. Por exemplo, hoje em dia todo mundo sabe quem foi Titina Medeiro, né? Que faleceu há pouco tempo. Infelizmente, fiquei acabado. Mas os meus cursos de iniciação teatral foram com Titina Medeiros lá em Natal. Porque me encantei com ela numa peça de teatro. Cheguei lá no Centro de Pesquisa e Formação Teatral, quem dava o curso era ela, eu disse, estou no lugar certíssimo. Então eu não tive melhor começo. Depois ela foi para novela, foi para um monte de coisa, ficou conhecida no Brasil inteiro. Então, assim, procure referências. No Senac pode ser que tenham professores ativos, sim, de teatro, mas dê sempre uma olhada, porque você vai ter que investir, sabe? E separe o dinheiro para isso, se você realmente quiser fazer isso da sua vida. Stanislavski é mais profundo do que pensa. Stanislavski é difícil, porque Stanislavski ele resolveu escrever todo o livro como se fosse uma parábola, né? Então ele não diz para você o que é que está certo ou o que está errado. Isso a forma de ler Stanislavski é muito importante. Stanislavski não diz para você o que é que está certo ou o que é que está errado. Stanislavski ele conta uma história. E a partir dessa história que ele conta, você entende o que está certo e o que está errado no teatro. Por isso que é difícil de entender. Se fosse começar do zero hoje, quisesse ser um ator muito bom e tirar seu DRT, por onde você começaria? Você indicaria algum curso de faculdade? Curso de iniciação teatral com professores ativos no teatro, na sua região, na sua cidade. Vá assistir a peça deles, veja se você gosta dos atores que estão lá e depois veja onde que eles dão curso, que muito provavelmente eles dão curso de iniciação teatral. Não começaria pela faculdade, tirar DRT qualquer um tira, é só você pagar. Gente, vou acabar hoje. Passou rápida essa live hoje, hein? Muitas perguntas interessantes. Achei muito massa. Lembrando que dia 29/1 a gente tem um aulão gratuito, online, ao vivo comigo. Se vocês quiserem estar lá, não vai ser aqui, vai ser pelo Zoom, tá? Quem não se inscreveu, se inscreva ainda. Lá eu vou abrir, vou dar todos os detalhes sobre a mentoria online em grupo, valores, datas e tudo, mas vou dar um aulão sobre o caminho técnico do palco à câmera e a perspectiva do mercado audiovisual 2026, como você alinhar essas coisas, né, qualidade técnica com visão de mercado. Mas amanhã, muito provavelmente, eu farei outra live às 8 horas também. E estou querendo entrevistar aqui um de vocês, chamar um de vocês para conversar comigo aqui na live. Então, se você quiser conversar comigo na live, apareça aqui, que existe uma grande possibilidade de eu conversar com vocês aqui. Inclusive, se tiver algum texto que vocês queiram ler e queira que eu dê aqui meu feedback, venham preparados. Eu não sei, eu sou meio de veneta, mas estejam sempre preparados, tá? Um beijo para vocês e muito obrigado pela presença de vocês aqui hoje.